Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje daremos início à nossa revisão de história e trabalharemos Primeira Guerra Mundial, tá certo? Então, gente, antes de trabalharmos o conflito, propriamente dito, é importante falarmos como estava o mundo antes da guerra. Então, o mundo passava por uma segunda revolução industrial, com o aprimoramento das técnicas de trabalho, justamente devido à introdução de novos meios de produção, como o Taylorismo e o Fordismo, e com isso houve um aumento da produção industrial, acompanhado também de um aumento da população. As principais potências imperialistas daquela época foram Inglaterra, França, Portugal, Bélgica, Holanda, Estados Unidos, Rússia e Japão. São as mesmas potências dos dias atuais, né? Então, para acirrar os ânimos, duas novas potências surgiram, né? Itália e Alemanha, tá certo? Então, pessoal, com esse aumento da produção, os países eles partiram para uma corrida imperialista, né, à procura aí, de matéria-prima para poder fomentar a economia local. Então, dando continuidade, podemos dizer que à medida que esses países iam enriquecendo, ia aumentando também a rivalidade entre eles. Por isso que eles passaram, né, a dar início também a uma corrida armamentista, ou seja, eles passaram a se armar e se preparar para um possível conflito. Esse período ficou conhecido como Paz Armada, tá bom? Além disso, eles começaram a se unir e criar blocos políticos antagônicos, como a Tríplice Aliança, formada pelo Império Austro-Húngaro, Alemanha e pela Itália, inicialmente, e a Tríplice Entente pela Inglaterra, Rússia e França, tá certo, gente? Só depois é que vai entrar aí outros países, inclusive os Estados Unidos, né, já ali no finalzinho da Primeira Guerra Mundial. Então, eu coloquei aqui os interesses de cada país, né, nessa época aí, antes da guerra, certo? Eles praticamente tinham interesses semelhantes, até porque buscavam ampliar seus mercados consumidores, conseguir mão de obra barata para, dessa forma, extrair o máximo de matéria-prima possível dos países explorados, né, principalmente do continente africano, pois esse era o real interesse dos países imperialistas, tá bom? Só adiantando aqui, porque é basicamente a mesma coisa. Sobre a questão balcânica eu falo daqui a pouco. Então, gente, já partindo para as causas da guerra, é importante a gente enfatizar que as causas estão totalmente ligadas ao progresso do capitalismo, né? Como eu já falei anteriormente, pois deu início aí a uma corrida imperialista. Lembrando que o imperialismo ele é uma política de expansão e dominação política, cultural e econômica de uma nação sobre outras. Foi o que aconteceu aí com o continente africano, infelizmente, né, onde as potências europeias conseguiram usufruir de toda a riqueza, né, dessa região. Vocês podem observar aí na imagem que eu coloquei os países europeus, Portugal, Espanha, Inglaterra, França, brigando ali por essa região, tá bom? Isso aí ficou conhecido como a Partilha da África, que foi decidido lá em Berlim, tá certo? Além disso, tem o neocolonialismo, que também tem a ver com o imperialismo, que foi essa nova política aí de ocupação e dominação para extrair o máximo de riqueza possível dessas nações. O nacionalismo, que é a exaltação, né? Teve o nacionalismo, que foi exatamente a exaltação da cultura do próprio país de forma exacerbada, né, exagerada, o que gerou mais rivalidade entre as nações europeias. E também a questão balcânica, ou a questão dos Balcãs, daquela região montanhosa ali da Europa, onde gerou, né, marcada, melhor dizer, pela rivalidade política entre o Império Austro-Húngaro e a Sérvia. Então, como os países só queriam um pretexto,
teve, né, esse pretexto, que foi a morte do arquiduque Francisco Ferdinand, que era arquiduque, como eu já falei, e herdeiro do trono austro-húngaro. Então, com isso, o Império Austro-Húngaro declarou guerra à Sérvia e começou aí toda essa bagaceira, tá bom, pessoal? Então, a Primeira Guerra é dividida em 3 fases. A primeira é Guerra de Movimento, onde houve o avanço das tropas até as fronteiras. A segunda deu início ali em 1915, né, que é conhecida como Guerra de Trincheiras, que foi uma guerra estratégica, onde os soldados ficaram em buracos para vencer, né, seus inimigos a partir de armadilhas. E foi nesse mesmo ano, pessoal, que a Itália ela saiu do bloco da Tríplice Aliança, né, e passou a defender a Tríplice Entente, nesse caso declarando guerra contra a própria Alemanha. Então, a terceira fase deu início já em 1917, com a entrada dos Estados Unidos, que até então havia participado de forma indireta, mandando apenas medicamentos e alimentos, e quando a Rússia também sai da guerra, né, devido ali à Revolução Bolchevique que estava acontecendo em território russo. Tá bom, gente? Aqui um exemplo das guerras nas trincheiras, onde os soldados viviam em condições subhumanas, sujos, junto a cadáveres e etc. Então, pessoal, a guerra ela teve seu fim em 1918 com a vitória dos Estados Unidos com os países chamados de aliados, certo? Que foram a Inglaterra, a França, né, etc. Então, já partindo para as consequências da guerra, a primeira delas foi o Tratado de Versalhes, né? Assim que venceram a guerra, esses países que venceram trataram, né, de impor medidas severas à Alemanha, que foi considerada a única culpada, né, a única responsável pela eclosão do conflito. Ela teve que restituir a Alsácia-Lorena, região que pertencia à França, tá bom? Além disso, teve a proibição do serviço militar obrigatório, a proibição da produção de armas e utensílios bélicos. Ela teve que reduzir o exército alemão em torno de 100 mil homens, tá bom? E o pagamento de pesadíssimas reparações de guerra aos países vencedores. Só isso, né, para a Alemanha. Então, além disso, a guerra deixou um saldo de cerca de 9 milhões de mortos, sem contar aqueles que apresentaram alguma sequela, né, ou trauma, cerca de 20 milhões. Houve também a extinção dos impérios decadentes, né, que foram o Império Austro-Húngaro, o Império Otomano e a própria Alemanha, pois ela perdeu alguns territórios. Houve também a ascensão dos Estados Unidos à posição de maior potência mundial, que até hoje, né, permanece. A Liga das Nações, que tinha como objetivo promover a paz mundial, só que não promoveu, até porque vai ter também a Segunda Guerra, e até hoje existem outras guerras regionais. E tudo isso, gente, gerou um certo revanchismo na nação alemã, tá bom? O que fez surgir aí, posteriormente, os regimes totalitários, né? O regime fascista, ou melhor, nazista na Alemanha, e o regime fascista lá na Itália, certo? Então, eu coloquei aqui para vocês o mapa da Europa antes do conflito, onde mostra aqui o Império Otomano, o Império Austro-Húngaro, a Alemanha também ali, a Rússia também. A Rússia, ela, quando saiu da guerra, pessoal, é importante lembrar que quando ela saiu, ela teve que ceder a parte ali que ela havia conquistado, que foi a região da Lituânia. Ela teve que devolver essa parte aos alemães, tá bom? Então, depois, né, como ficou aí, eles redesenharam o mapa europeu e surgiram novos países como Iugoslávia, Macedônia, a Bósnia, né, onde hoje é Bósnia e Herzegovina, entre outros, tá bom, pessoal? Então, gente, é isso. Qualquer dúvida, continue ficando em casa, se prevenindo e até a próxima. Valeu, tchau!